A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. O texto das Escrituras que será usado como base está registrado em Provérbios, capítulo de número 6, no verso de número 34, que diz: preste bastante atenção, porque logo em seguida eu vou te contar o porquê Deus me deu esta mensagem. Assim está escrito: porque furioso é o ciúme do marido. Amados, eu vou até repetir. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate ele aceitará, e nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Eu fico impressionado como algo que foi escrito há quase 3.000 anos atrás ainda serve de alerta para nós hoje, para todas as gerações, inclusive nos dias de hoje. Mas é incrível como Deus é bom, perfeito, e como naquele grande dia não haverá desculpas, porque Deus mostrará a sua palavra e vai dizer: estava escrito lá. Foi porque muitos negligenciam, não se preocupam em observar as Escrituras. Amados, em João, no capítulo de número 5, no verso de número 39 diz: examinais, pois, as Escrituras, porque somente através delas nós teremos a vida eterna. Está tudo escrito aqui. E se nós atentarmos para a palavra, viveremos uma vida muito melhor. Eu costumo dizer, eu faço sempre uma analogia na igreja. Como eu fui vendedor de televisões, essas televisões de última geração, eu sempre carrego comigo este ensinamento. Quando alguém compra algo com uma tecnologia muito avançada, dificilmente ela vai saber com detalhes. Aí, qual é a solução para aprender a mexer naquele aparelho? Com certeza, aquele mesmo aparelho veio com um manual, não é? Sim ou não? E aí, olhando no manual, a gente aprende a mexer. Hoje temos também a tecnologia da internet para nos ajudar, mas de alguma forma nós procuraremos saber como que é o funcionamento para que tenhamos bons resultados e aquele aparelho venha funcionar de forma adequada. Olha só a analogia que Deus me deu. Da mesma forma, Deus nos criou, não foi? Ele nos criou e o ser humano é complicado. Não funciona direito. Amados, a gente sem o manual, a gente não funciona direito.
Deus, ele fez o manual, que é as Escrituras, o manual da sua mais incrível criação, que é o ser humano. Ele deixou o manual para que nós possamos olhar constantemente, para que a gente possa então dar bons resultados, para que a gente possa viver uma vida adequada, segundo o querer do nosso Deus, o querer daquele que nos criou. Então, eu te convido a nunca deixar de olhar nas Escrituras. Vamos então para a história? Olha só. Amados, hoje chegou ao meu conhecimento de que um marido, um homem casado, ele pegou em ato de adultério a sua esposa com o seu melhor amigo. Bom, eu não considero ser um melhor amigo, mas ele acreditava ser o seu melhor amigo. Resultado, quando ele viu aquela cena, porque ele pegou ali, não contaram não, ele viu com seus próprios olhos. Ele ficou tão furioso, assim como está escrito aqui. De maneira nenhuma ele perdoará, está escrito, Provérbios 6,34. O ciúme foi tão terrível, o sentimento que aquele homem teve foi tão maluco, tão louco, que ele quebrou as duas pernas da mulher. Ele arrebentou ela todinha. Eu não fiquei sabendo o que aconteceu com o rapaz. Provavelmente deve ter fugido, corrido. Mas a mulher dele, ele bateu tanto. Irmãos, misericórdia. Nada justifica isso, mas a Bíblia também, ela deixa claro que neste momento a tendência do ser humano é perder completamente a sua razão. Porque está deixando claro que nenhum resgate ele aceitará, ou seja, não haverá desculpa, ainda que alguém multiplique os presentes. Não que Deus esteja aqui aceitando essas atitudes, não que Deus esteja aprovando essas atitudes, não. Deus está alertando, porque foi Ele que criou o ser humano. E o ser humano não foi criado para ser assim, mas lá no Éden, quando pecou, a natureza do ser humano entrou em defeito, perdeu a essência da santidade, da comunhão com Deus que tinha lá entre Adão, Eva e o nosso Senhor. Porque o inimigo entrou colocando todo tipo de sentimento, raiva, ódio, mágoa. O inimigo entrou colocando todas essas mazelas que não haviam antigamente, que não haviam no tempo enquanto o homem era puro diante do Senhor. Volto novamente a dizer, Deus não está aprovando, Ele está alertando o que vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Esta mulher está hoje na UTI, toda arrebentada.
E sabe o que esse homem fez? A angústia, o desespero foi tão grande que ele veio a se matar. Ele se suicidou. Eu quero orar pelas famílias hoje, mas antes eu queria que você prestasse atenção em tudo isso. E que você orasse comigo pelas famílias, porque o inimigo, irmãos, está usando a negligência, a irresponsabilidade. Sabe, o inimigo está usando, ele mesmo instiga, ele mesmo incita, ele mesmo tenta as pessoas a fazerem, mas ele não ajuda a esconder. Ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. E aí ele fica de lado aplaudindo tudo isso. Então nós vamos orar pelas famílias, para que Deus coloque paz, consciência do que é certo, do que é errado, para que as pessoas comecem a fechar as brechas. Irmãos, é muita gente dando lugar a Satanás. Eu quero te passar algo. É um versículo, não, é uma palavra, é uma frase, na verdade, que Deus colocou em meu coração. Nós temos controle. Nós temos controle das nossas atitudes, mas as consequências nós não teremos. Nós não vamos ter controle, irmãos. Que nós venhamos vigiar com nossas famílias. Sabe o que aconteceu? Eles têm 2 filhos. 2 filhinhos. Aí o que acontece? Como fica agora essas crianças? A mãe na UTI, gravemente ferida. Provavelmente o rapaz achou que tinha matado ela e se matou. Quer dizer, provavelmente a chance de vida dela também, por ela estar em estado muito grave, as chances podem estar sendo mínimas, chances de vida. E se essa mulher vier a partir, essas 2 crianças vão ficar órfãs de pai e de mãe, por causa de alguns momentos de prazer. Olha o resultado, olha a consequência. Meu Deus. E já estava tudo escrito aqui, ó. Já estava tudo escrito. Eu estou apontando para a Bíblia aqui agora. Já estava tudo escrito aqui. Meu Deus. Irmãos, vamos orar para que Deus nos proteja, nos guarde. Outra coisa que eu quero aconselhar. Eu não quero generalizar, mas é bom que a gente vigie, irmãos, com algumas amizades, não é? Tudo tem limite. Coloque limite, porque o inimigo, ele não precisa de muito, não. Quando a gente passa nos limites da amizade, começa a invadir a privacidade do outro. Irmãos, tudo começa com um olhar, tá? Somente um olhar. Um sentimento pode nascer de exageros. Coloque limite nas suas amizades. Não permita que comece a invadir a sua privacidade. Coloque limite. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Deixe o pastor orar por você, para que Deus guarde a sua vida e também a sua família. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Que história, Senhor, terrível
chegou ao meu conhecimento no dia de hoje. Senhor Deus, Pai querido, um homem que ficou desesperado ao ver a traição da sua esposa com o seu melhor amigo. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, a ponto dele tomar a atitude errônea de bater, de judiar, o que não justifica, Senhor. Ele perdeu a cabeça e ele, num ato de vingança, quebrou as pernas da sua própria esposa. E depois, Senhor, ele foi e se suicidou. Meu Deus, quantos e quantos, Senhor meu Pai, por não vigiarem, por não atentarem para os alertas da Escritura, do Senhor, da sua palavra, quantos estão, ó Deus, negligenciando aquilo que já estava aqui mostrando para nós na sua palavra. Não faça isso, não faça aquilo. A tua palavra diz, João, capítulo de número 5, no verso de número 39, examinais, pois, as Escrituras, porque somente através delas nós teremos a vida eterna. Eu declaro que as famílias sejam guardadas, livres de todo mal, de toda a astúcia de Satanás. Quero declarar, Senhor meu Deus, que todo espírito que age para destruir famílias, para colocar traição, para colocar facção, que é, ó Deus, a divisão, a incompatibilidade, que em nome de Jesus Cristo seja arrancado pelo poder da tua mão da vida das famílias. Eu declaro que as famílias sejam felizes. Senhor, livra, Senhor. Livra das tragédias. Coloca consciência para que as pessoas possam discernir entre o bem e o mal e que elas venham optar pelo bem, Senhor. Porque nós não teremos, ó Deus, controle das consequências das nossas atitudes. Temos controle das nossas atitudes, mas das consequências nós não teremos. Pai querido, como ministro da tua palavra, eu declaro a bênção sobre todas as famílias, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.